Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, meu coração está queimando. Olha, o Espírito Santo me revelou uma coisa muito forte que eu quero compartilhar com você. Nós já vamos trazer aqui uma mensagem e depois eu quero orar por você, pela sua casa, mas principalmente para que Deus ele te mostre uma saída. O que Deus me revelou aqui, irmãos, é que muitos de nós hoje ficamos com braços cruzados. Por quê? Nós não sabemos a resposta, não encontramos uma saída, apesar de já termos orado, apesar de já termos entregado nas mãos do Senhor, mas parece que a solução não veio. E então a gente fica esperando de braços cruzados acontecer algo extraordinário. Afinal de contas, a Bíblia traz muitos exemplos assim de coisas absurdas, impossíveis que aconteceram. Mas irmãos, eu vou trazer aqui um outro ponto de vista. Sabe quando você está em busca de uma resposta, mas talvez a resposta está bem aí perto de você, só que o problema é que você não enxerga, porque você considera algo muito pequeno, irrelevante, insignificante. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Lembra que Jesus ele estava ensinando a multidão e de repente as pessoas começaram a ficar com fome? E a Bíblia deixa muito claro que eram milhares de pessoas, mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E essas pessoas estavam com fome, mas ao mesmo tempo elas já tinham deixado suas casas, elas tinham deixado a cidade para trás e elas estavam acompanhando Jesus. A Bíblia diz então que Jesus sente compaixão dessa multidão e ele mesmo pergunta para os discípulos: o que nós vamos fazer para alimentar todo esse povo? E então a Bíblia diz que Jesus só fez essa pergunta porque ele queria provar, testar a fé dos discípulos. Afinal de contas, Jesus já tinha feito muitos milagres. Ele esperava deles uma resposta convincente, dizendo assim: Jesus, se o Senhor acalmou a tempestade, se o Senhor curou enfermos, expulsou demônios, o Senhor vai saber a resposta, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo grande e maravilhoso. Mas foi nessa hora, irmãos, que eles olharam as circunstâncias. Pela lógica humana, eles agiram dessa forma. E então eles pensaram: Jesus, ainda que nós tivéssemos um bom dinheiro, o que seria isso diante dessa multidão? Sem contar que aqui perto não tem padaria, aqui perto não tem como resolvermos essa situação. E aí de repente, um dos discípulos veio com um menino que tinha num cesto 5 pães e 2 peixinhos. E então eles mesmos perguntaram: Senhor, mas o que é isso perto de tanta gente? E foi então que Jesus simplesmente pegou aquele pouco, estendeu as mãos para o alto e agradeceu ao Pai. Em seguida começou a distribuir. Inclusive ele falou: vocês é que vão distribuir, porque Jesus queria mostrar para eles. O treinamento intensivo era para os discípulos, porque eles dariam continuidade depois do ministério de Jesus. Amém? Inclusive Jesus, irmãos, era tão humilde que ele falou para os discípulos o seguinte: olha, vocês ficam admirados com esses milagres? Vocês farão ainda coisas maiores, obras maiores, porque eu estou indo para junto do meu Pai. O meu tempo aqui na terra é limitado. Então, olha como Jesus é maravilhoso, né? Ele ensinou os discípulos, ele alimentou a multidão e Jesus quis mostrar para eles o seguinte: não existe nada pequeno aos olhos de Deus. Tudo deve ser aproveitado, nada é desperdiçado. Inclusive, quando os discípulos distribuíram para toda aquela multidão, ainda sobraram 12 cestos com pães, com peixes, justamente para Jesus mostrar para os 12 discípulos que o cuidado de Deus com aqueles que fazem a obra do Senhor é muito grande. Eu sei que tem muitos de vocês que me acompanham, que são pastores, são profetas, são evangelistas e alguns de vocês muitas vezes se sentem solitários na caminhada, se sentem abandonados. Eu estou falando alguns porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 que Deus separou alguns para terem esses cargos ministeriais, como eu disse para você: apóstolos, evangelistas, mestres, pastores e profetas. Por que a Bíblia diz que são alguns e não muitos, né? Porque, irmãos, Deus ele prefere selecionar pessoas escolhidas, lembre disso, pessoas que ele escolheu para ensinar os outros, para servir aos outros e não para se orgulharem, não para extorquirem, manipularem as pessoas. Então tem muita gente que está hoje aí na liderança que a pessoa ou não foi chamada por Deus, entende? Ela não tem o chamado de Deus, ela mesmo se autoproclamou um mestre, um evangelista, um pastor, mas não foi Deus quem chamou ela.
Ou então muitos, infelizmente, não estão fazendo o que Jesus mandou fazer, que é servir ao próximo, que é lavar os pés das pessoas, que é ajudar as pessoas na caminhada com Deus. E para essas pessoas a gente tem que orar, pedir que Deus tenha misericórdia. Mas existem também muitos outros que realmente fazem a obra de Deus, fazem com o coração temente ao Senhor, buscam viver em santidade, ser aprovados por Deus. Então, é muito bom, irmãos, a gente ver a obra de Deus sendo feita, né? E aqui nós vamos ver hoje uma mensagem que mostra exatamente isso. Você que se sente abandonado, você já tentou encontrar uma saída e não encontrou de forma alguma uma solução. Eu vou te mostrar exatamente o que você vai fazer. E no final, olha, nós vamos orar. Vai ser tremendo, vai ser uma bênção. Inclusive eu me lembrei que agora, ontem, né, eu estava conversando com uma moça e ela falou assim: pastor, obrigado porque o Senhor disse sim para o seu chamado. Obrigado porque você atendeu ao chamado de Deus. E então ela contou, né, que toda a sua família agora está ouvindo as orações, a oração da manhã, a oração da noite. E ela contou o quanto Deus está fazendo a obra. Irmãos, naquela hora eu pensei e eu falei para ela: irmã, não sou eu simplesmente estou atendendo a voz de Deus, porque Deus me chamou muitos anos atrás para começar com essa obra aqui, a fazer orações por vocês, trazendo o ensinamento. Mas por que eu estou te falando isso? Porque o fato de eu ter obedecido tem feito com que vocês conheçam talvez um pouco mais da palavra. Muitos talvez não têm condições de ir numa igreja e aqui vocês estão ouvindo uma mensagem do Evangelho. Nada de manipulação, simplesmente a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, em muitos momentos eu achava que não tinha solução. Em muitos momentos, assim como você, eu achava que não tinha saída, eu estava completamente desanimado e Deus, na hora certa, Ele me apontou o caminho. Por isso eu te falo uma coisa: não desista, não deixe de perseverar, de continuar fazendo o bem, de fazer a obra de Deus, de fazer aquilo que é seu dever como dona de casa, como um pai de família, como um filho obediente. Então faça o que é certo, mesmo que tudo esteja errado, porque a obediência a Deus sempre traz consequências boas. Amém? Então eu quero te entregar aqui hoje a palavra que Deus colocou no meu coração, mas antes eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho, não paga nada. Clique no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo, ative o sininho da notificação que vai aparecer do lado e aí você seleciona a opção todas, porque todo dia eu estarei aqui orando por você, na oração da manhã e na oração da noite, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, como eu falei para vocês, tem muita gente hoje que simplesmente chutou o balde, sabe? A pessoa está com os braços cruzados, esperando que Deus faça alguma coisa por elas, esperando uma resposta do alto, mas elas não estão fazendo mais nada para que aquilo mude. Elas ficam esperando o emprego dos sonhos, o casamento perfeito ou a conta bancária cheia, enquanto a vida delas está passando bem diante dos seus olhos e elas estão perdendo oportunidades. É como se elas ficassem esperando o extraordinário e as coisas simples do dia a dia elas estão deixando passar. Eu vou te mostrar aqui um exemplo muito claro de algo que pode acontecer aí na sua mente quando você fica focando só nesse extraordinário, no espetáculo, sabe? Imagine comigo tudo o que aconteceu com o povo de Israel lá na época de Moisés. Para pensar. Aquele povo tinha acabado de ver um dos maiores milagres da história da humanidade. O Mar Vermelho se abriu, eles atravessaram em terra seca e eles viram os inimigos sendo derrotados. Lembra disso? Os cavaleiros de Faraó eles foram mortos, afogados, assim que Deus fechou o Mar Vermelho em cima deles. E quando o povo chegou do outro lado, eles começaram a tocar pandeiros, começaram a cantar músicas, louvando e engrandecendo a Deus. A irmã de Moisés conduziu esse louvor, foi uma coisa maravilhosa. A fé deles estava lá nas alturas. Mas então a Bíblia diz que 3 dias depois, apenas 3 dias, o cenário mudou completamente. Agora eles estavam no meio do deserto e começaram a ficar com muita sede. E quando finalmente eles encontraram água, essas águas eram amargas. É isso mesmo, não dava para beber. Então a reação deles foi exatamente a mesma que muitos de nós estamos tomando hoje no deserto. O que eles fizeram? Começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a falar mal de Moisés, a falar mal de Deus. E eles simplesmente perguntaram: Moisés, o que nós vamos beber? Deus nos trouxe aqui para a gente morrer?
Ou seja, eles esqueceram os milagres que aconteceram há poucos dias atrás por causa do problema de hoje. Eles queriam que Deus fizesse outra mágica, sabe? Que Deus abrisse outro mar ou que fizesse água cair do céu. Mas olha só o que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 15, versículos 24 e 25. Diz assim, ó: Então o povo reclamou a Moisés: O que nós vamos beber? E Moisés então clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água se tornou doce. Olha que interessante, irmãos, presta atenção num detalhe muito pequeno aqui nesse texto, porque a Bíblia diz que o Senhor mostrou a Moisés um pedaço de madeira. Ou seja, a madeira já estava lá o tempo todo. Ela não caiu do céu naquela hora, ela estava ali no chão, talvez sendo pisada pelo povo, sendo tratada como apenas um galho seco, ok? Sem valor nenhum. E o mais interessante é que Deus não criou a solução ali na hora, Ele só abriu os olhos de Moisés para enxergar que a solução já estava ali naquele lugar. Amém? Agora pensa comigo em como a gente resolveria esse problema. Se a água estava suja, se a água era amarga, o que a gente iria fazer? A gente ia tentar cavar mais fundo, certo? A gente ia tentar procurar uma outra fonte. Afinal de contas, quem iria pensar numa solução como essa que Deus trouxe para aquele povo? Jogar um pedaço de pau na água esperando que ela ficasse doce. Irmãos, não fazia sentido nenhum, mas o milagre não estava na química da madeira. Afinal de contas, uma madeira por si só, ela não transforma uma água amarga numa água doce, concorda? Então a resposta estava na obediência de Moisés, em usar aquilo que Deus estava apontando. Interessante que Moisés não questionou, Moisés não duvidou, ele simplesmente obedeceu. Aleluia! E talvez você esteja aí se perguntando: mas pastor, eu já tentei de tudo que o senhor possa imaginar e não deu certo. O que eu faço agora? Porque nada mudou na minha vida. Olha, irmãos, talvez o problema não seja o que a gente tem, mas a maneira como a gente olha para aquilo que a gente tem. Para pensar numa coisa, muitas vezes a gente fica reclamando, a gente fica murmurando e a gente com isso está abafando a voz de Deus na nossa vida, no nosso coração. Moisés, ele teve que parar de ouvir a gritaria do povo para conseguir ouvir a voz de Deus, porque a reclamação deixa a gente cego espiritualmente. Então, enquanto você reclamar do seu salário, da sua casa simples, da sua falta de dinheiro ou do seu talento que você acha comum demais, você não vai conseguir ver as soluções que Deus já está te mostrando. Amém? Eu não estou falando o que é fácil, não estou te apontando o dedo, mas eu estou dizendo uma coisa: muitas vezes Deus ele já apontou o caminho, muitas vezes você já sabe o que tem que fazer, mas você simplesmente não faz. Lá em Mateus capítulo 21, Jesus conta a parábola de um pai que tinha 2 filhos. E o primeiro filho, o pai fez um convite. Ele falou assim: filho, vai me ajudar na colheita, na plantação. E então o filho falou para ele o seguinte: pai, eu não vou não. Eu não quero saber disso não. Eu tô cansado, eu tô aqui na minha. Não me enche, eu não vou não. Só que então, irmãos, o próprio Jesus disse que aquele filho se arrependeu e acabou indo. E então o pai perguntou para o segundo filho: filho, vai me ajudar lá na vinha hoje? E o filho falou: pode deixar, pai, eu vou sim. Só que então, no final, ele acabou não indo, porque ele falou só da boca para fora. E então Jesus perguntou para os religiosos: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? E os religiosos responderam: foi o primeiro filho, que falou que não iria fazer, mas acabou fazendo. E então Jesus terminou dizendo: olha, muitas pessoas que vocês consideram pecadoras, elas estão fazendo a vontade do Pai, e vocês que ficam aqui orando, jejuando e buscando, vocês não fazem a vontade de Deus, mesmo sabendo qual é a vontade dele. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque muitos de nós já sabemos o que temos que fazer, muitos de nós já conhecemos a palavra, já sabemos o caminho, mas a gente está pecando na desobediência, não estamos obedecendo. Então, se você quer encontrar o propósito de Deus na sua vida, não fique pensando que vai acontecer no futuro muito distante, que vai ser uma coisa assim reveladora, maravilhosa. Irmãos, Deus pode sim revelar de forma tremenda, mas sabe aquele vizinho que você evita, mas que Deus colocou no seu caminho? Sabe aquele curso antigo que você até comprou aqui na internet, mas você nunca colocou em prática? Sabe aquela facilidade que você tem de conversar com as pessoas, mas que você acha que não serve para nada?
ou aquela faculdade que você fez, aquele estudo seu, aquele emprego, aquelas coisas que já aconteceram com você, mas que hoje você acha que não vai servir para nada, que aquilo foi um desperdício de tempo, que você não aprendeu coisa alguma. Pois é, irmãos, essas coisas aí podem ser tipo a madeira que aconteceu lá na época de Moisés. Deus usou uma madeira, uma coisa nada a ver, uma coisa que não fazia o menor sentido, mas Deus fez questão de mostrar que Ele é o Deus do impossível. Deus pode pegar uma coisa pequena, como eu falei para você, da multiplicação dos pães e peixes, lá no começo da mensagem, para surpreender as outras pessoas e até mesmo para mostrar para nós que Ele é o Deus que está no controle, o Deus que usa qualquer coisa para a sua glória. Amém? E eu quero contar aqui para você só mais uma história e depois nós já vamos orar. Mas é só para você entender que esse mesmo padrão acontece na Bíblia, do começo ao fim. Só que dessa vez é com o profeta Eliseu. A Bíblia diz que tinha um grupo de profetas que estava construindo um lugar para morar e um desses homens deixou o ferro do machado cair no rio. Irmãos, naquele tempo, um machado de ferro era uma ferramenta caríssima. E o pior, esse machado era emprestado. Então, perder aquilo era o mesmo que entrar numa dívida que poderia fazer a pessoa perder a sua liberdade. E eu quero ler para você o que aconteceu depois que esse homem deixou o ferro do machado cair dentro de um rio. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim, ó: Mas, enquanto um deles derrubava um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. E então o homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um pedaço de madeira e o jogou na água, e o ferro do machado flutuou. Olha que coisa interessante, irmãos, olha que coisa fora do comum, porque afinal de contas, um ferro não flutua, concorda? É uma lei da natureza. E o homem estava ali, desesperado, olhando para o fundo do rio, onde o ferro estava enterrado na lama. Mas Eliseu, o profeta Eliseu, ele não mergulhou para procurar. Sabe o que ele fez? Ele usou madeira. Olha que interessante a madeira de novo aí, irmãos. Ele cortou o galho, ele jogou o galho na água e naquele momento o impossível aconteceu. O ferro simplesmente flutuou. Irmãos, isso aqui ensina pra gente que Deus, ele resolve problemas pesados. Sabe aquelas dívidas, perdas de dinheiro ou até mesmo um relacionamento quebrado? Deus pode usar coisas simples, irmãos, para trazer de volta aquilo que a gente vem orando, aquilo que a gente vem pedindo há tanto tempo. Irmãos, o nosso Deus é o Deus dos improváveis, é o Deus que usa coisas que não fazem o menor sentido, que o mundo despreza. Inclusive o apóstolo Paulo disse que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas desprezadas, as coisas ignoradas pelo mundo, que o mundo trata como lixo. É isso que Deus pega para fazer uma obra linda de transformação, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E eu sei que muitos de vocês estão pensando aí: ah, pastor, mas eu me sinto tão pequeno, pastor. Parece que eu não tenho nada de bom, nada tão pequeno que Deus possa usar. Irmãos, eu sei exatamente o que é isso. Muita gente se sente assim, não é verdade? A gente olha para o lado, a gente vê tanta gente capacitada, até dentro das igrejas, né? A gente vê aquelas pessoas que pregam tão bem, pessoas que cantam tão bem. Então a gente olha para a nossa realidade, parece que a gente não tem talento nenhum, parece que somos imprestáveis, parece que estamos aqui nesse mundo somente como um peso morto, né? Mas irmãos, não é assim que acontece. Assim como Deus fez esse milagre aqui, Deus vai fazer na sua vida também. Eu estou profetizando sobre você e por isso eu te pergunto uma coisa: o que você tem nas mãos? Para Moisés era só um cajado, era só um galho seco ali no meio do deserto. Para aquele jovem que alimentou a multidão, eram só 5 pães e 2 peixinhos. Para esse caso de Elias, era só aquela madeira. E para aquela viúva, lembra daquele episódio da viúva que estava prestes a morrer? Era só um restinho de azeite no fundo da botija. Irmãos, Deus, ele pode fazer o impossível e nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito orar por você, mas antes eu só quero te dar alguns conselhos para você sair desse lugar onde você está, desse lugar de reclamação. A primeira dica que eu te dou é o seguinte: faça uma lista de tudo aquilo que você considera lixo, aquilo que você acha que não serve para nada. Escreva aí tudo que você sabe fazer, por mais simples que seja. Ah, pastor, eu sei cozinhar muito bem. Ah, pastor, eu sou muito bom em ouvir as pessoas.
Ah, pastor, eu tenho um carro velho, eu tenho um terreno parado. Agora, irmãos, peça para Deus te mostrar como transformar isso em bênção na sua vida. Amém? A segunda dica que eu te dou é o seguinte: pare de murmurar, porque reclamar é como se fosse um veneno que amarga a nossa alma. O povo de Israel estava com aquela água amarga fora deles, mas o coração deles já estava amargo muito antes, não é verdade? Então, quando você para de reclamar, o seu cérebro começa a ter ideias. O Espírito Santo começa a soprar estratégias que você nunca imaginou. E a última dica que eu te dou é o seguinte: obedeça nas pequenas coisas. Se Deus te pedir para fazer um favor para alguém sem ganhar nada em troca, faça isso. Amém? Se Ele tocar no seu coração para pedir perdão para alguém, vai lá e peça perdão. Irmãos, o milagre só vai acontecer se a gente der o primeiro passo. Não fique esperando de braços cruzados. Inclusive, eu quero te contar aqui uma verdade que pode doer, mas vai te libertar. Se você continuar desprezando essas pequenas oportunidades que Deus está te dando hoje, você nunca vai estar pronto para as grandes coisas que você tanto tem pedido em oração. Então, Deus ele não vai te colocar nas grandes coisas se você não for fiel no pouco. Foi isso que Jesus falou, lembra disso? Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Amém? Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui que já desprezaram grandes oportunidades. Quando eu falo grandes oportunidades, eu não estou falando de um emprego de 10 mil reais, de 20 mil reais, mas eu estou falando de empregos que talvez você poderia ter começado pequeno e aquilo se tornaria grande. Tem pessoas que não aceitam trabalhar por menos de 5 mil reais, sendo que elas poderiam ser fiéis no pouco e Deus colocaria elas sobre o muito. Amém? Então você tem que parar de ficar se lamentando e procure novas oportunidades. Talvez esteja aí no seu celular, talvez esteja nos novos relacionamentos que você vai fazer ou naquela habilidade que você tem guardado aí dentro da gaveta, aquele dom que Deus te deu, porque você tem medo, você tem vergonha. Pare com isso, irmãos. Amém? Estou falando aqui com todo o carinho do mundo. E quando a gente olha para essa madeira, né? Hoje eu falei muito de madeira aqui, a gente não pode esquecer da cruz de Jesus. Porque se formos analisar, a cruz é o pedaço de madeira que Deus colocou na nossa história para transformar a amargura do nosso pecado, irmãos, do nosso sofrimento em uma vida nova, em uma vida doce. Porque sem Jesus, a nossa vida é exatamente como aquela água amarga lá do Antigo Testamento. É uma vida cheia de mágoa, de vazio, é uma vida difícil de engolir. Irmãos, a cruz, ela não é só um símbolo religioso que a gente pendura na parede, não. É a ferramenta que Deus usou para nos dar uma nova chance. Irmãos, Deus usou aquele instrumento de dor, de tortura, de sofrimento para trazer a maior vitória, a maior alegria da nossa vida. Amém? Então, quando você aceita o que Jesus fez por você naquela madeira, aquilo que era para te matar, irmãos, na verdade se torna uma fonte de vida. Deus, ele converte maldição em bênção. Eu estou aqui para te falar isso que aconteceu comigo. Deus mudou a minha história quando eu coloquei a minha fé em Jesus. Aleluia. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando do Filho de Deus, o único que pode te salvar. A Bíblia diz que só existe Ele, não precisamos de intermediadores, você não precisa de santos, você não precisa de outras pessoas, você não precisa nem de um pastor, você só precisa de Jesus. Só Ele pode te conectar com o Pai, com Deus. Inclusive Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então nós vamos orar nesse exato momento. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então diga assim: eu precisava dessa palavra hoje. Glória a Deus. Então feche os seus olhos, nós vamos orar. E no final da oração, por favor, compartilhe. Irmãos, essa é a única maneira de mais pessoas serem tocadas e abençoadas. E não deixe também de comentar e clicar no joinha. Isso ajuda muito também no engajamento do vídeo, tá bom? Vamos orar, feche os seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. Ela abriu o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Tu és o Deus que enxerga além daquilo que nós podemos ver. Muitas vezes, meu Pai, nós estamos como aquele povo no deserto,
reclamando da nossa vida amarga, reclamando das dificuldades, sem perceber que a solução está bem debaixo dos nossos pés. Ó Senhor, nos perdoe, Pai, por muitas vezes nós desprezarmos as pequenas coisas, as nossas habilidades, oportunidades que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes nós nos voltamos para o pecado, acabamos pecando porque não estamos com um propósito bem definido na nossa vida. Quantas moças, quantos rapazes, meu Pai, eles acabam caindo em tentação, eles acabam dando brecha para o inimigo, eles acabam cedendo ao pecado porque eles estão carentes, eles estão se sentindo sozinhos, abandonados. Ó Senhor, preenche esse vazio no coração, meu Pai. Nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas somos desobedientes de propósito. Nós conhecemos a Tua palavra, mas é como se vivêssemos de forma cega espiritualmente. É como se a gente não estivesse vendo uma saída, porque nós continuamos reclamando, não estamos obedecendo nas pequenas coisas. Ó meu Pai, por isso eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa olha para suas contas, ela olha para a prateleira vazia, ela olha para o seu currículo, ela não vê saída. Ô Pai, mostra para essa pessoa, Pai, que aquilo que ela tem nas mãos é mais valioso do que qualquer outra coisa que esse mundo pode oferecer. Abra a visão dessa pessoa, meu Pai, para ela enxergar que ela tem um talento, ela tem recursos, ela tem ideias que ela nem achava que serviriam para alguma coisa, mas que podem ser a chave que vai mudar a vida delas. Ó meu Deus, eu te peço agora por proteção. Eu sei, meu Pai, que nós estamos no meio de uma batalha espiritual e por isso eu repreendo agora todo espírito de murmuração, toda pessoa que vem reclamando porque o inimigo está contaminando a mente dela. Pai, em nome de Jesus, Senhor, purifica o nosso coração, a nossa mente. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós estamos com a mente vazia e com isso ela tem se tornado oficina do diabo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda a obra do inimigo. Nós já te pedimos perdão, Senhor, e eu creio que toda brecha foi fechada. Eu te peço também nesse momento, Senhor, que todas as feridas da alma, elas sejam curadas agora. Cura, meu Pai, todos aqueles que estão doentes, pessoas sentindo dores no corpo, pessoas sentindo um cansaço sem explicação, um cansaço fora do comum. Que toda presença maligna caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a Tua presença, Senhor, possa encher esse coração de fé, de esperança. Eu intercedo, Pai, por aqueles que estão em crise no casamento, problemas com os filhos. Deus, que o Senhor ajude essas pessoas a demonstrarem amor, paciência, que as palavras sejam doces, mesmo diante de uma circunstância amarga. Ó Deus, eu te peço agora, faz a obra completa, Senhor, na vida do Teu filho, da Tua filha e de toda a sua família. Aleluia. Ó meu querido irmão, minha irmã, se você está aqui me ouvindo e você nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar agora, continue com seus olhos fechados e repita esta oração, mas faça com fé no seu coração, amém? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que lá na cruz do Calvário, o Senhor derramou o Teu sangue, Jesus, para que eu tenha o perdão dos meus pecados, para que eu seja curado, liberto dos meus pecados e salvo da condenação eterna. Jesus, me ajude a superar as dificuldades da vida. Eu te peço também, Senhor, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo todos os dias e eu entrego nas Tuas mãos a minha vida e o meu futuro. Eu creio que o meu passado foi totalmente apagado e perdoado. É em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida dessa pessoa que se entregou ao Senhor por completo. Ela não quer mais a religião, ela já tentou caminhar sozinha e não deu certo, mas agora ela se entregou de verdade nas Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor complete essa boa obra que o Senhor começou na vida deles e que eles sejam cada dia mais prósperos, abençoados e sejam um instrumento nas Tuas mãos para abençoar muitas e muitas outras pessoas.
Para a honra e glória do teu nome é que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho.
Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.